A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus te abençoe nesse novo dia, que a gente possa aprender e ser saciado mais uma vez pela Santa Palavra do Cristo. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12, nós vamos ler o versículo 2 somente. Romanos 12, 2. Diz assim: Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe mais uma vez. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo tem um padrão. Primeira coisa que esse texto ensina pra gente. O mundo tem um padrão. Existe um padrão do mundo. Existe uma resposta do mundo. Sempre vai existir. O mundo sempre vai trazer uma ordem lógica. O mundo sempre vai trazer uma ordem real. O mundo sempre vai apresentar pra gente um padrão. Um padrão do que é ser família, um padrão do que é ser homem ou mulher, um padrão do que é ser jovem, um padrão. Padrões que o mundo vai trazer. Isso sempre vai existir. E aí, Paulo vai falar, não se amoldem ao padrão desse mundo. Se a gente não acredita que existe um padrão, se a gente não acredita que existe algo errado no mundo, a gente pode cair na mentira de falar, não, mas assim que é que as coisas são. Não, a igreja que está errada. Não, é a Bíblia que está errada. Não, isso aqui é como as coisas são. O mundo é que entendeu a verdade. Não, olha, o mundo tem um padrão. Sempre teve. Sempre existiram padrões ao longo da história. Isso sempre esteve aí. Esses padrões não são os padrões da Bíblia. O mundo sempre possuiu um padrão que não era o padrão da Bíblia. Me perdoam, meus irmãos. O mundo sempre teve um padrão que não era o padrão bíblico. Não era o padrão do Cristo. Sempre existiu essa dualidade. Então não existe uma forma das coisas conversarem. Não existe um jeito das coisas se unirem. Por quê? Porque o mundo tem um padrão. E a palavra de Paulo, a palavra do Senhor Deus é: não se amoldem ao padrão do mundo. Transformem-se. Transformem-se. Às vezes, principalmente no meio da juventude, isso é muito comum, né? A gente acha que nós temos que mudar para ficar mais parecidos com o mundo. Não, nós temos que mudar o formato de culto, nós temos que mudar o formato de músicas, nós temos que mudar. Transformem-se. A gente acha que esse transformem-se, olha, vamos se transformar, vamos mexer um pouquinho aqui. Tem homens e mulheres que leem a Bíblia e falam, não, a gente tem que mudar, a gente tem que mexer numa palavra, a gente tem que mexer numa vírgula. Por quê? Porque isso aqui está fora do padrão. Mas é para estar fora do padrão. Transformem-se. Renovem a sua mente. Saiam, se distanciem do que é o mundo. Esse é o papel do crente. Se você está muito parecido com o mundo, tem alguma coisa errada. Eu educo os meus filhos, eu faço na minha casa como eu entendo que é para fazer. É mesmo? Tá diferente do mundo? Não, eu vi um youtuber falando uma coisa assim sobre relacionamento e tá tudo bem. Não, mas eu li um livro de um filósofo e não sei o que. Tá parecido com o que o mundo acredita? Então pode ser que tenha alguma coisa errada aí. Por quê? Porque não dá para ser do padrão do mundo e ser de Deus. O mundo tem um padrão e nós temos que nos transformar. Quando a gente se transforma, quando a gente é diferente, quando a nossa mente é diferente da mente do mundo, a gente experimenta e comprova a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela existe a todo tempo, em todo momento.
que acontece é que às vezes a gente está no padrão do mundo e a gente não consegue entender. A gente não entende a Bíblia, a gente não entende como se relacionar com Deus, a gente não entende como sentir o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente está no padrão do mundo. A nossa mente funciona no padrão do mundo. Mas quando a gente fala, não, eu não quero mais, eu quero viver diferente, aí sim, a gente é capaz de experimentar. Só assim, só quando a gente se desliga dos padrões do mundo, a gente consegue entender. Se hoje você não está entendendo, você está começando o seu ano falando, olha, eu não entendo, eu não ouço mais, eu não vejo mais, talvez seja o momento de você olhar qual é o padrão da sua vida e ver, o padrão da minha vida está parecido com o padrão do mundo? O que eu acredito sobre sexualidade, o que eu acredito sobre santidade, o que eu acredito sobre certo e errado, como é que tá? Tá no padrão do mundo? Tá muito parecido com o que os meus amigos falam, com o que o pessoal da minha firma fala? Ah, então eu acho que tem alguma coisa errada. Vou me transformar, para assim eu poder entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus possa nos ajudar a ser transformados. Que Deus possa renovar a nossa mente para compreender a vontade dele. Feche seus olhos. Deus, o mundo é diferente de você. O mundo é contrário ao Senhor. Não há como juntar as duas coisas. Não há como dizer que nós estamos bem no mundo, que nós não somos perseguidos, que nós temos as mesmas conversas, que nós pensamos da mesma forma e ainda assim estar dentro da tua presença. Não há como. Nós estamos dentro da tua presença quando somos diferentes do mundo, quando somos excluídos, quando somos perseguidos. Esse é o certo para se viver debaixo do Senhor. Se não é assim, Deus, nós não te entendemos. E nós queremos te entender. Então ajuda a gente. Transforma a nossa mente. Transforma as nossas certezas. Transforma o nosso olhar para aquilo que é certo e errado. Para que assim a gente possa ver a verdadeira, boa, perfeita, agradável vontade sua. E a gente possa realmente entender como pensar como você, como viver como você. Faz assim, Deus. Abençoa cada um. No nome do seu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde.